está olhando para outra pessoa, querendo sair com a outra pessoa, fingindo que não tem despesas em casa, que não tem compromisso em casa. Não, ele se comprometeu. Então, qual foi a primeira parte? Entre todas as pessoas, eu escolhi este para me casar. E antes de escolher esse, eu vi que tinha pessoas que eram interessantes, mas não eram muito boas. Que esse era o processo, deveria ser o processo do discernimento. Hoje está tudo tão diante da libido, que as pessoas falam logo tudo, às vezes tem até filho antes de assumir um compromisso, e já não assume mais compromisso a 2, já assume a 3, já se separa logo em seguida, porque isso aí é a contramão. É difícil permanecer, porque aí já começa com o desafio de conviver com um bebê chorando a noite toda. Então, veja só, seria assim, tem todos esses, mas entre esses que me agradam, tem gente que não é boa bisca, não vai dar certo comigo. Não vai dar certo por causa do meu temperamento, ou porque tem coisas que não são legais naquela pessoa, então já não dá certo. Então, entre todos esses que são gente boa demais, mas esse aqui é que eu me apaixonei, eu que escolhi para mim, para conviver com essa pessoa. Tá certo? Então, entre todos os bons, tem os bons para mim. Então, eu só posso fazer isso se tiver amor envolvido, porque se o amor não tiver envolvido, eu não consigo, entre todos, escolher um e ser fiel àquele um e conviver com aquele um como se os outros não existissem. Então, eu tive um cunhado que ele nunca caiu a ficha de que ele tinha se casado, ele vivia como solteiro o tempo todo, até que se separou. Então, não posso assumir o compromisso com a pessoa e viver como se não tivesse assumido aquele compromisso. Ele continuou sendo a mesma vida de solteiro, saindo do mesmo jeito, se divertindo do mesmo jeito, namorando do mesmo jeito e tudo mais, tudo igual. Não é? Então, quando tem o amor, você realmente distingue. Esse aqui, meu coração está vinculado. Ele está separado para mim, eu distingui do demais, eu fiz essa escolha. Então, no caso da vida religiosa, é a mesma coisa, tem várias opções. Mas eu escolhi e me senti escolhida para a vida religiosa, porque o movimento é duplo. Eu tenho que me sentir escolhida, mas eu também tenho que escolher. E quando eu escolhi para a vida religiosa, existiam 1001 opções, mas eu escolhi e me senti escolhido por essa comunidade, não por outra. Porque tinha amor envolvido, porque senão... Entende? Então, essa questão de dizer assim, santo é o separado, parece estranho. Mas santo, quer dizer, santo é aquilo que o amor vai distinguindo, selecionando, e você vai ficando cara a cara ali com aquilo. E o demais já não tem o mesmo valor. Tem valor, mas não tem o mesmo valor, não é igual. Então, Deus, ele é distinto de todas as coisas. Tudo o demais é criatura. Só Deus é Deus. Ele é distinto. Mas aí, ele cuida de toda a criação. Sabe? Mas quando ele olha para Maria Augusta, a Maria Augusta é distinta de todas as outras criaturas que existem, que existiram e que vão existir. E ele sabe se relacionar com ela, com a singularidade que é a Maria Augusta. Então é por isso que ele é santo. Só ele faz isso. Às vezes até para uma mãe é difícil não amar mais um do que o outro. Conheço uma mãe que por acaso é minha mãe também, que ela diz assim, não é que eu ame mais, é que eu me preocupo mais com fulano. Eu digo, pois não parece. Não parece que é só preocupação, parece que é algo mais, né? Certo? Então, isso, para distinguir, tem que existir amor, porque aí isso aqui é singular, esse relacionamento aqui é diferente. Então, relacionar-me com pessoas da minha família é um tipo, com amigos é outra coisa. Então, se eu tenho um amigo ou um amigo e começo a me relacionar com algo mais, já não é, já está misturando. Agora, então, você distingue, você vai dizer, essa pessoa bem aqui é diferente das outras. Então, não estou mais me relacionando como amigo ou amiga, não é? Já estou me envolvendo com outro tipo de amor, outro tipo de sentimento.
Então, somente Deus é santo porque Ele consegue distinguir cada ser, cada pessoa, cada individualidade. Então, não é só dizer assim, aqui é Deus e o demais é criatura. É que Deus se relaciona com cada uma de suas criaturas de modo único, como é a criatura. Então, eu quero que Deus haja de certa tal forma com a Núbia, mas só que eu não conheço a Núbia, quem conhece a Núbia é Deus. E aí, então, é só Ele mesmo, sabe? A gente tenta. Coitada da Núbia, foi pego como exemplo. Então a gente tenta, mas só Deus mesmo, né? Quer dizer, por isso que ela jamais, por mais amizade que tenhamos, ela não poderá jamais se sentir tão amada por mim como ela é amada por Deus. E aí que as pessoas se confundem, que elas acham que Deus ama menos do que o meu marido me ama, do que o meu filho me ama, do que eu amo meu filho. Não, porque Ele é que é o santo, Ele é que consegue distinguir cada ser e relacionar-se singularmente com cada ser. Tá? Então, nós, no amor a Deus, pelo amor que temos a Deus, por estarmos nesse relacionamento com Deus, devemos distinguir o bem do mal, o bem do bem para mim, não é? Os sentimentos, distinguir as minhas virtudes, distinguir os meus defeitos, saber separar as coisas. Isso é possível no amor a Deus. Tá? Então, as pessoas que amaram tanto a Deus, que colocaram a própria vida em risco, conseguiram distinguir o valor da minha vida biológica, do valor da minha fé. Fico com a minha fé e abro mão da minha vida material. Podem me matar, vou para a fogueira, vou para o Coliseu, mas eu consigo distinguir os valores. Certo? Então, mais santo, mais amor, mais sabe colocar as coisas no seu devido lugar, sem misturar todas as coisas. É isso que é santidade. Distinguir o pecado, distinguir as emoções, as motivações. Porque às vezes a gente faz uma coisa melhor do mundo, mas está errada. Está errado. Justo não é quem cumpre as coisas ou que faz como queriam que fizesse. José é chamado o justo. Gosto desse exemplo, sempre falo desse exemplo. José, o esposo de Maria, é o justo. E ele descumpriu a lei de Deus, a lei de Moisés. Deveria ter denunciado Maria, não denunciou. Descumpriu a norma estabelecida. Fez a vontade de Deus. Distinguiu. Isso que eu estou fazendo aqui não está contra a lei. Mas está errado. Não está contra a lei, mas está errado. Não é da vontade de Deus para você. Um amigo estava fazendo 1001 coisa, menos o básico que devia fazer. Meu amigo, você está muito disperso. Foque no que você tem que fazer. Na hora ele tomou um susto. Eu vinha conversando com a Maria Augusta sobre isso. Eu estou fazendo só coisa boa, estou pregando o evangelho. Foque no que você tem que fazer. Sua família está descoberta, sua família está sofrendo perseguição de forças negativas, não é só contra a carne e o sangue, por quê? Porque você não está junto. Seja pai, seja marido, fique perto. Sabe o que está acontecendo? Que o leão está rodeando a sua casa. Sua família vai estar correndo riscos. Seus filhos estão crescendo e você não sabe o que está acontecendo em casa. Deixe esse... Olha o foco que você casou-se. Quem tem que estar 100% à disposição do evangelho sou eu. Por quê? Porque eu distingui as vocações. Se fosse para não estar 100%, eu teria me casado, que casar é bom. Eu tenho bons testemunhos de vida matrimonial dos meus pais. Não tenho nenhum problema com isso. Mas eu quero estar totalmente à disposição. Eu não digo assim, Ilha, você vai para Moçambique. No próximo, nós estamos em outubro, mas eu quero que você vai para Moçambique. Não tem nem esperança de um dia ainda voltar. Não tem, meu filho. Não tem quem dependa de mim. Não tem. E a minha mãe já se acostumou. Que de início ainda tinha essa, né? Então não tem.
Mas quem se comprometeu com a família, como diz Paulo, cuida das coisas. A mulher cuida das coisas do marido, próprio da casa, e o marido cuida também. Então, saber distinguir. Amor a Deus é que nos faz distinguir, nos faz discernir. Discernir, ou dom precioso, é um dom e uma técnica. Discernir. As pessoas têm que parar, fazer retiro e discernir. Tem que pensar no que anda fazendo da vida. Que a gente corre demais. Então, essa quinta parte, ela é dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico vai insistir na santidade, que é a relação com Deus. Esse vínculo profundo de comunhão que existe, independente da pessoa saber que Deus existe. Existe um vínculo entre o Criador e a criatura. Agora, pode ser tão tênue como um triz, um fio de cabelo. Pode ser, assim, um vínculo robusto. Então, esse vínculo com Deus, essa comunhão com Deus, ela foi realizada por Cristo. E a forma como o autor de Hebreus vai mostrar, vai dizer que é uma forma oposta ao Sinai. No Sinai, Deus aparece como o santo, lá para Moisés. Então, ele é o distinto de todos, o separado de tudo. Tudo demais é criatura. Mas as pessoas entendem que ele é tão separado, tão distinto de tudo, que é bom não chegar perto dele, não. Nós não podemos chegar perto, porque afinal de contas nós somos criatura, ele é o Criador. Então a gente tem que ficar longe. Então, ele vai dizer que é contrário do Sinai. Porque quando Moisés foi fazer aliança, receber as tábuas da aliança, o monte Sinai foi circulado. Não podia sequer um animal se aproximar do monte Sinai. Ficaram os arqueiros preparados que se qualquer cabrito, qualquer ovelhinha tivesse em direção do monte Sinai, era para lançar uma flecha sobre eles. Por quê? Porque Deus ia descer do céu para o cume do Sinai para fazer aliança com Moisés, e Deus é o separado. Então ninguém pode se juntar, Deus não se mistura com nada, porque ele é o santo. Então, ninguém podia subir, só Moisés recebeu a permissão para subir ao Sinai. Quando eles fizerem o santuário no deserto, e Moisés vai dizer, olha, Deus vai sair de cima do Sinai e ficar em cima da Arca da Aliança, o lugar onde estava a Arca da Aliança, que era o Santo do Santo, ninguém podia entrar, exceto o sumo sacerdote, uma vez por ano. Por quê? Porque Deus é o separado, não se mistura. Então, sai para lá, é criatura. Viu como há uma interpretação equivocada sobre a santidade de Deus, não é? E que hoje, infelizmente, muita gente tem. Várias vezes, as pessoas me dizem assim, eu peço para o santo, porque o santo é mais próximo de nós. Deus está tão longe. A carta aos Hebreus diz o contrário, que nós podemos nos aproximar, devemos, e ele nos exorta, aproximemo-nos. Vem para perto, ele é um pai. Aproxime-se, como é que você vai se aproximar de Deus? Fortalecendo o vínculo de comunhão com ele, o vínculo amoroso com ele. E essa proximidade nos foi conquistada por Cristo, e ele vai dizer, o sangue de Cristo é muito mais eloquente, grita mais alto do que o sangue de Abel. Aí todo mundo fica, o que é isso? O que o autor de Hebreus está dizendo? Ora, lá no início, no Gênesis, quando naquela parábola diz que Caim matou Abel, Deus diz para Caim, o sangue do teu irmão está clamando por justiça, que eu haja contra ti. Então, quer dizer que o sangue simbolizava a vida. Você tirou a vida do seu irmão e esta atitude clama por justiça.
essa morte desse inocente, exige justiça. Exige que eu haja contra você. Mas eu não vou me vingar de você. Aí volta o Caim, volta ao sofrimento pedagógico. Vou lhe deixar igual a ele, andando pelo mundo afora, como um pastor. Você vai assumir a vida que você tirou. Você vai viver o modo de viver dos pastores. Você que é um sedentário, é um agricultor, você vai viver o modo de viver dos pastores. Para você entender que a bênção que eu dei para ele não era um privilégio, não é? Que a vida dele era dura, era difícil e você não sabia. Então, eu não vou te matar como você matou o seu irmão. Você vai viver. Você vai viver o estilo de vida dele, porque você o matou por inveja, porque ele era mais feliz do que você. Aí você saberá se ele realmente, a vida era muito fácil para ele. Então, lá no Gênesis tem essa expressão, o sangue de Abel clama por justiça, grita por justiça a Deus contra Caim. E a carta aos Hebreus diz assim, o sangue de Jesus grita muito mais alto, só que grita misericórdia, não grita justiça. Interessante. O sangue de Jesus é mais eloquente do que o sangue de Abel, grita mais alto e grita misericórdia. Quer dizer, o que Caim fez com Abel, nós fizemos com Jesus. Nós matamos nosso irmão mais velho. Nós o eliminamos. O Filho de Deus, aquele que tinha mais comunhão com Deus do que Abel. Nós somos Caim. Então, era a hora de Deus agir, já que ele não agiu lá com Caim, ele agia agora. Só que o sangue de Jesus grita muito mais alto do que... O de Abel está gritando e o de Jesus está gritando mais alto. O de Abel diz justiça e o de Jesus diz misericórdia. Eu acho interessante essas sacadas do autor de Hebreus. Pois bem, então agora a gente tem o intervalo, 15 minutinhos. Vai ter ali o DVDs para vender.